自分がね生まれ育った町なので、子供のことをね思うとやっぱり今はまだ戻れないかなって。Já faz 10 anos que tudo aconteceu, mas aqui o tempo parou. O relógio congelou às 2h46 da tarde, no mesmo momento em que um forte terremoto atingiu o nordeste do Japão, causando um tsunami e um dos maiores desastres nucleares de todos os tempos. Essa é Fukushima. Eu sou Camila Veras Mota e esse é mais um capítulo da série 21 notícias que marcaram o século XXI. Vamos falar sobre um terremoto que gerou um tsunami que, por sua vez, levou a uma tragédia nuclear, a maior catástrofe enfrentada pelo Japão desde as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Japan has been hit by its biggest earthquake since An records explosion began. was heard and smoke seen at the power plant. The images of destruction and flooding coming out of Japan are simply heartbreaking. No dia 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus na escala Richter aconteceu aqui. Ele causou um tsunami que matou mais de 15 mil pessoas e destruiu a usina nuclear de Daiichi. Cidades inteiras desapareceram, não sobrou nada. Dezenas de milhares de pessoas foram removidas. Mas como um terremoto foi capaz de causar um desastre com essas proporções? E como foi para as pessoas que estavam no epicentro do tremor? O acidente transformou Fukushima em uma cidade fantasma, escondida por barreiras. Casas ficaram abandonadas, roupas penduradas exatamente onde foram deixadas. Lugares antes ocupados por pessoas foram tomados pela natureza. Mas nem sempre foi assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, a energia nuclear passou a oferecer novas possibilidades às pessoas. Para um país com recursos naturais escassos, ela representou uma alternativa para deixar de depender de outros países para obter eletricidade. Em 1954, o Japão previu investimentos de 230 milhões de ienes em energia nuclear e começou a construir usinas mais rápido do que qualquer outro país no mundo. Em 1967, a TEPCO, Companhia de Eletricidade de Tóquio, construiu suas usinas no município de Fukushima, e a unidade de Daiichi se tornou uma das maiores usinas em operação em todo o planeta. The Japanese government and energy companies and also major media outlets, they work together to create the safety myth. The idea that nuclear energy does not bring any harm to the people, right? So it only emphasizes the positive effect while neglecting or almost sort of consciously ignoring the risk and harms that comes with it. Mas tudo mudou em 2011. O terremoto foi o mais forte a atingir o Japão em mais de 1000 anos. Foi ainda mais intenso do que o grande terremoto de Kanto, que atingiu o país em 1923. O abalo foi tão poderoso que fez a costa da ilha de Honshu, a maior do Japão, ser deslocada 2,5 metros para o leste e afundar 90 centímetros em relação ao nível do mar. Tremores secundários foram sentidos pelo mundo, em lugares como China, Estados Unidos e Cuba. A área mais atingida foi a região de Tohoku. Em sua capital, Sendai, as pessoas que estavam nas ruas rapidamente perceberam que não havia para onde fugir. Imagens registradas em vídeo mostraram muitos tentando escapar de pedaços de edifícios que caíam sobre a calçada. A longa duração do tremor, cerca de 6 minutos, tornou o momento ainda mais assustador. O terremoto entrou para a história como o Grande Terremoto do Leste do Japão, mas também ficou conhecido como Grande Terremoto de Sendai ou apenas Terremoto de Tohoku. Ele foi causado pelo atrito entre as placas tectônicas da Eurásia e do Pacífico, e seu ponto central foi no Mar do Pacífico, a cerca de 130 quilômetros de Sendai. Foi a maior movimentação de terra já registrada num terremoto, de 50 metros. Essa movimentação forçou o mar para cima, causando tsunami, uma série de ondas gigantes. Uma curiosidade aqui. A palavra tsunami é japonesa, formada pela união de tsu, que significa porto, e nami, que significa onda. Meia hora depois do terremoto, as ondas chegaram à costa de Tohoku e a outras regiões do leste do Japão.
Do alto de prédios, muitos japoneses viram impotentes o momento em que as primeiras ondas venciam os muros de proteção como se eles não existissem. Paredes de água invadiram as cidades do litoral, carregando e destruindo barcos, carros e casas que de longe pareciam de brinquedo. O porto e o aeroporto de Sendai foram totalmente tomados. Embarcações, aeronaves, helicópteros, caminhões, vans e outros automóveis eram arrastados pelas ondas. Muitos momentos foram registrados por câmeras em imagens que impressionaram o mundo. Mais de 300 mil prédios foram destruídos e outros 1 milhão danificados pelo tsunami, por incêndios ou pelo terremoto. A devastação gerou impressionantes 25 milhões de toneladas de detritos. Parte deles foi levada pelo oceano e acabou nos litorais do Canadá e dos Estados Unidos. 静かな町民も安心したっていう失礼ですけど、僕はでもできてると。この津波が来たって言ったら、おそらくチリ津波の2倍の力じゃないかなっていうふうに思うんですね。Mas além da destruição e das mortes que causou, o tsunami inundou a usina nuclear de Fukushima, provocando o colapso dos reatores 1, 2 e 3, que tiveram um sistema de refrigeração avariado. Quando o suprimento de energia falhou, os operadores perderam o controle da usina. Uma explosão de hidrogênio acabou destruindo teto e paredes do prédio do reator 4. Chernobyl was an explosion inside the reactor core. Fukushima was different in that it was an explosion in the reactor building. There was a partial meltdown. Hydrogen gas was vented out of the core, and then it was that hydrogen gas that exploded. So the radioactivity we see in the environment from Fukushima is volatile elements that came out of the reactor as it was overheating and melting down. O Japão classificou o acidente no nível 7 da escala internacional de acidentes nucleares, o mesmo de Chernobyl. Isso significa que houve uma descarga de radiação em grande escala, com efeitos na saúde das pessoas e no meio ambiente. Após a explosão, o governo montou uma zona de exclusão, proibindo que pessoas vivessem num raio de 20 quilômetros da usina nuclear. In the beginning of such an accident, nobody really knows how these things will develop. And the Japanese government or the local authorities, they reacted quite quickly, and evacuation started already on the day of the accident. Para muitos, o desastre nuclear de Chernobyl foi um alerta para que fosse feita uma revisão sobre os perigos da energia nuclear. The way we characterize risk tend to be a combination of severity and frequency. But in nuclear power, frequency of one is high enough. You don't want even one event like that to happen. Mas muitas pessoas acreditavam que um acidente como esse não poderia acontecer no Japão. Um relatório da TEPCO classificou o risco de um desastre radioativo como algo ainda mais distante que suposições hipotéticas. O terremoto foi mais forte e o tsunami foi maior do que qualquer um imaginava. Mas a companhia de eletricidade de Tóquio, responsável pela usina, já tinha tido alguns sinais de alerta. That was one of the first nuclear power plants imported from the United States, called turnkey contract, which means that you just depend on the manufacturer. So there was a lack of basic know-how in dealing with nuclear design and everything. A planta da usina previa que os suprimentos de energia para emergências ficassem armazenados no subsolo. A ideia era proteger as reservas de um possível furacão, não de um tsunami. Mas o projeto não previu que a área sofreria um dos maiores tsunamis da história do Japão. Isso fez toda a diferença, já que as únicas estruturas que protegiam a usina de um tsunami eram esses muros. Eles deveriam bloquear ondas de até 5,70 metros, mas o tsunami gerou ondas que chegaram a 17 metros de altura. 13 anos antes do desastre, um funcionário da TEPCO achou uma rachadura em um componente dos reatores da usina. Quando relatou o problema, a empresa pediu a ele que ocultasse as provas. Ele ignorou o pedido e avisou o departamento do governo responsável pela regulação do setor nuclear, que determinou que a companhia resolvesse o problema. A TEPCO então demitiu o funcionário. Em 2011, o jornal americano The New York Times revelou que o governo japonês foi alvo de 14 ações judiciais relacionadas à segurança nuclear. Apesar de nenhuma ter vingado, trouxeram à tona os operadores que minimizaram os sérios riscos relativos às usinas. They planned to actually address the structural problem, but then after they came to the conclusion that it's going to cost a lot of money,
potentially it may shut down the plants. So unfortunately, they put higher priority in continuing nuclear power plants operation over taking measure against tsunami. 10 anos depois do desastre, a Suprema Corte de Tóquio considerou a Companhia de Eletricidade de Tóquio e o governo japonês responsáveis pela negligência ocorrida em Fukushima e determinou o pagamento de indenizações para as pessoas que tiveram de ser removidas. O entorno da usina de Fukushima tinha radiação. Muitas pessoas perderam casa e família. 津波が追ってきたのを車で、もう犬とおじいちゃんを連れるだけでもう精一杯で数えるというかみんなっていうか10人っていうかそうですね向こうのほらうたつの方とかもみ打ちありますしそうですねその Dezenas de milhares de pessoas foram removidas. Traços de radiação foram encontrados no leite e em vegetais produzidos na região, devastando as comunidades de agricultores, pecuaristas e pescadores. 農家は売って収入ですから売れなければもう収入がないってことだよね。全く情報がわからないので、このネミズバは今の対象外の製品なんですよね。作物製品だからこれが実際売れるのか売れないのか。Após o acidente, as informações vindas do governo e da imprensa nem sempre eram claras. The residents I spoke to said they wanted information to help them decide which information was correct. People were trying to find out what was going on, and there was just no information available, which was just leading to speculation and sort of assumptions of worst-case scenarios. A confiança da população na energia nuclear colapsou com a usina. O desastre triplo, com terremoto, tsunami e tempestade nuclear, deixou uma marca profunda na economia japonesa. The disaster had a significant impact on sustainability overall. Nuclear power in Japan's electric energy was 25% in 2010. It decreased to 6% in 2019. 日本の電力が下がってまた停電が起きることも心配ですし、世界に与える影響経験もありませんから、これは大きな世界的な教訓になると思います。O preço do petróleo e do gás natural vindos de outros países aumentou, assim como a dependência do Japão de combustíveis fósseis. Cresceu também a preocupação dos moradores com relação ao futuro. 健康に被害はないと言われてたんですけれども。何時間も体に浴びたら体に絶対影響はあると思うのでそこら辺のことをもっとはっきり教えていただきたいなと思っています。チェルノブイリの話を聞くと何年かしてから発症したりとかしてるっていう話も聞くのでやっぱり今はなくても今後 At the time of the accident, the residents of Fukushima went into a panic. Because most of them did not know anything about radiation exposure and health. At the beginning, there was a public fear and anxiety that Fukushima would end up with the situation in Chernobyl. But radiation exposure in Fukushima was much lower than that in Chernobyl. In fact, we did independent monitoring of radiation as we didn't trust the government reporting. But our results also confirmed that this was the case. What we found in the decades after the Chernobyl accident is that fear of radiation and the consequences of what we have to do to protect ourselves from radiation. Many scientists believe that those impacts, they're worse than the direct impacts of the radiation. Part of the stigma of radioactivity actually comes from the atomic bombs, and there were certainly reports coming out of Japan after Fukushima that people were being stigmatized because they had been exposed to the radiation. There are an awful lot of psychosocial consequences of a radiation accident that go way beyond the radiological risks, like stress, loss of livelihood, and worry, mental health issues. 流されるもんだからね、どのような人が先が真っ暗なんですね。避難者の中には政府からの避難指示により強制的に避難させられ故郷を奪われた方々もいらっしゃれば強制避難にはならなかったものの相当程度の汚染によりやむなく自主的に避難された方々もいらっしゃいます。置かれた立場や状況は違いますが皆被災者です。
年経って少しは気持ちも子どもたちの気持ちも落ち着いたみたいだよとか、ここまで大きくなったよとか。Nenhuma pessoa morreu por causa da radiação de Fukushima. Mesmo assim, o desastre custou vidas. Segundo estimativas, mais de 2.200 pessoas que foram removidas da cidade morreram em decorrência do estresse e de traumas causados pelo acidente. O jornalista Everton Tobassi cobriu o desastre para a BBC News Brasil e viu o cenário de desolação e sofrimento de perto. A impressão que eu tive quando eu cheguei na região atingida pelo tsunami foi de que eu estava num cenário de filme de catástrofe. Coletei histórias e muitas me marcaram. Eu destaco uma de um senhor que chorava muito na frente da casa toda destruída. Ele chegou a tempo de ver a onda levar a casa, a mãe dele doente e a esposa que estavam na porta foram também levadas pela onda. Essa história me marcou muito, assim como várias outras. Outra como de uma menina que percorria incansavelmente ali, ela revirava os entulhos em busca da mãe, então ela gritava, ela passava a noite gritando, chamando pela mãe, na esperança de que ela estivesse presa debaixo dos entulhos. Diria que foi a cobertura mais difícil da minha carreira profissional. O desastre de 2011 mudou Fukushima para sempre. A maior diferença entre os acidentes de Chernobyl e o da cidade japonesa é que, ao contrário do que aconteceu na antiga União Soviética, o governo local acredita que a área precisa ser limpa. A usina de Fukushima está sendo desmontada, mas a operação é complexa. Existe uma grande quantidade de lixo, além de água e solo contaminados, e as autoridades ainda não sabem onde vão armazenar tudo isso. De acordo com estimativas do governo, o total de compensações a serem pagas pelo desastre pode chegar a 198 bilhões de dólares, o equivalente a 1.150 bilhões de reais. A operação para limpar a área atingida não deve terminar antes de 2051. It will be difficult for this region to return to how things were before the accident. Com a descontaminação completa representando um futuro ainda muito distante, surge a pergunta: é seguro voltar? After nuclear accidents, there are usually a range of radioactive chemicals released into the environment. The half-life is the time it takes for a radioactive element to decrease by 1/2. So, for example, radioactive cesium, which has a 30-year half-life, so that means it takes 30 years for half of it to disappear from the environment. Apesar de algumas regiões ainda serem inabitáveis, relatórios de 2013 afirmam que os níveis de radiação em Fukushima têm pouca chance de causar danos à saúde. Most of the doses are not much higher than it would be if you lived in Cornwall, say, or Chicago, areas where there's natural background from granite. So most of those areas are perfectly okay to go back to. Towns are slowly returning to life, and so some of the residents return to their original home, while others who can no longer live in the original homes live in the reconstruction public housing, actually, which were developed by the national town and national government. 原子力損害の賠償対象として認められたことで、当事者として問題を訴え続けてきた自分の果たすべき役割が終わったことが挙げられます。そして何より、さまざまな困難に直面した故郷を一生見守っていきたいと思ったことが一番の理由です。Como parte do plano de recuperação, o governo criou políticas de inovação para desenvolver a região. So now the focus is on things like sustainable energy, solar power, making sure that the schools are open, making sure that there are hospitals, care homes for the elderly, and that the basic infrastructure of life is there. A agricultura e a usina de Daiichi já foram o centro da economia local em Fukushima. Agora, as terras que não podem ser usadas estão sendo transformadas para criar energia limpa e gerar novas fontes de renda. Mas nem todo mundo quer voltar para a cidade. Muitas pessoas que foram removidas se mudaram para outras partes do Japão, deixaram Fukushima no passado.
生かしていただいたから、だからなんかもう少しゆったり過ごさせていただこうかな。Hoje existem 9 reatores nucleares em operação no país. When you think about the risk of the decommissioning process, we still have 30,000 people are still evacuating from the Fukushima area, their own home. So I would say, even after 10 years, Fukushima accident is not over. O nosso colaborador Everton Tobassi, que voltou a Fukushima agora, viu isso de perto. O legado desse tsunami é uma muralha extensa e gigantesca. A gente não consegue mais ver o mar por causa desse muro, que tem cerca de 14, 15 metros de altura e uma extensão de 430 quilômetros. Eles esperam, as autoridades esperam que essa muralha possa segurar um possível próximo tsunami. Então isso mudou completamente a paisagem na região. E apesar de todos os esforços, de tudo que foi feito até agora, ainda você percebe que falta muito, principalmente na região de Fukushima, na região próxima à usina nuclear de Fukushima, porque é um trabalho muito minucioso. Os trabalhadores eles têm que recolher a terra, eles têm que raspar tudo, não pode deixar nenhum resquício de material radioativo ali. Então é um trabalho que ainda vai durar muitos anos. O terremoto que causou o acidente não poderia ser previsto, mas muitas pessoas acreditam que isso não significa que o desastre nuclear fosse inevitável. Fukushima e seus moradores estão aos poucos começando a se recuperar, mesmo que o fim do processo de descontaminação ainda esteja a muitos anos de distância. E no Japão, a preparação para eventuais novas tragédias causadas por terremotos e tsunamis continua. O terremoto de 1923 está prestes a completar 100 anos. E cientistas avaliam que há 70% de chances de um novo terremoto atingir a capital japonesa, Tóquio, até 2050. Eu fico por aqui e você fica de olho que em breve nós voltamos com mais.